Olá, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família. Muito obrigado por estar nos acompanhando nesses estudos bíblicos a cada semana. Que a paz do Senhor reine no seu lar, Gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia para a nossa meditação nesta noite no livro dos Salmos, o Salmo de número 1. Diz assim as Escrituras Sagradas: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e abençoe, Senhor, nosso coração, nossa vida. Abençoa, ó Deus, cada irmão que está participando desse estudo bíblico. Abençoa cada lar, cada família com a graça do Senhor. Cuida daqueles que estão cansados, ó Deus, fortalece o coração e a fé daqueles que estão desanimados. Ó Deus amado, e conforte o coração dos que estão abatidos e cura a vida daqueles que estão enfermos, ó Pai. Tenha misericórdia e abençoa a nossa igreja, ó Deus, com tua graça, reaviva a tua obra, reaviva a tua igreja, Senhor, com a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, um dos temas importantes no livro dos Salmos é o contraste que os salmistas fazem entre o caráter, o destino, a felicidade dos justos em relação ao caráter, o destino e as obras dos ímpios. E é interessante ele mostrar que o justo sempre será bem-aventurado, abençoado por Deus. E, na verdade, essa seria a tradução melhor para a expressão, para entendermos a expressão bem-aventurança. Até melhor do que a palavra felicidade, porque a palavra felicidade para nós é revestida de um monte de conceitos de nossa cultura, de nosso tempo, de nossa formação. E biblicamente a palavra felicidade implica a bênção de Deus sobre o homem, sobre o justo, sobre a pessoa temente a Deus, independente das circunstâncias e adversidades. Ele pode ter lutas, problemas, tribulações, até mesmo sofrimento, mas ele será bem-aventurado, porque ele está debaixo do cuidado e da graça de Deus. É importante refletir sobre isso, porque nesta época que estamos vivendo, muitas lutas, muito sofrimento por parte de alguns irmãos, alguns mais, outros menos, e abalando o coração de alguns, mexendo com a cabeça, com a emoção, com o sentimento e alguns até da fé. É importante entendermos que somos bem-aventurados, o povo de Deus, apesar da tribulação. Somos agraciados por Deus, apesar do sofrimento. Somos bem-aventurados por Deus, apesar das lutas. É importante refletir isso, porque o termo bênção para muitas correntes dos nossos dias está relacionado à prosperidade, a uma vida sem luta, a uma vida sem adversidade e até sem enfermidade. E isto é errado, biblicamente é incorreto. A bênção está presente sempre, e apesar de qualquer circunstância desta vida, o crente sempre é bem-aventurado, porque está debaixo da graça de Deus sempre. E o Salmo vai falar sobre isso. Eu quero com você, meu irmão, me acompanhe no estudo desse texto aqui, extraindo algumas aplicações dos ensinamentos preciosos que esse texto traz ao nosso coração, Em que consiste então a bem-aventurança, a felicidade, a graça de Deus na vida de um servo do Senhor, na vida do justo, na vida do crente. Em primeiro lugar, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a bem-aventurança, a bênção, uma vida abençoada, consiste numa vida de santidade,
segundo esse salmo, uma vida de santidade, uma busca de santidade, que implica em uma conduta, em um comportamento, em uma atitude diante do pecado, por parte do homem temente ao Senhor. Primeiramente, o justo é aquele que rejeita, por isso que ele é bem-aventurado, ele rejeita os princípios e os pensamentos dos ímpios. Ora, o ímpio, à luz do livro de Salmos, né? O ímpio é aquele que despreza Deus, que rejeita Deus, que deliberadamente, ou seja, intencionalmente, ele prefere o caminho oposto. Ele dá as costas para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas da fé, e abandona o Senhor. Então, o seu comportamento será como consequência de sua decisão, sua escolha particular. O seu coração é mau, ele pensa o mal. Ele deseja o mal e ele executa o mal contra o seu semelhante e contra o próximo. Ele arquiteta como prejudicar, como destruir, como atacar. Isso é bem do ímpio mesmo, né? Ele é egoísta. Os seus conselhos, eles são nocivos. Os seus conselhos são destruidores. Os seus conselhos são perigosos. Eles podem confundir alguém, iludir, enganar e desviar. Por isso, Provérbios capítulo 12, versículo 5 diz assim, olha: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Jeremias 7:24, o profeta diz: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. O salmista, Salmo 81, versículo 12, assim diz: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. É o coração do ímpio, endurecido, teimoso, cheio de si mesmo e do pecado, das costas para Deus. Salmo 106, versículo 43, diz assim: muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. É o coração que deseja o mal, que pensa o mal, né? Pensamentos perversos, sentimentos perversos, domina o coração. O crente, o homem temente a Deus, ele não anda, ele não segue assim os conselhos do ímpio, daquele homem que não teme a Deus, que não conhece o Senhor, que não se preocupa com a vontade de Deus. O crente, ele filtra tudo que ouve, tudo que lê, tudo que recebe. Ele filtra aquilo que não vem de Deus, que não procede de Deus, que é contra Deus. Ele despreza, ele rejeita. Ele é inteligente, ele é sábio. O crente, ele não pensa como os ímpios pensam. O crente é inteligente, é sábio. Ele tem Deus como seu conselheiro. Deus é o seu conselheiro. Salmos 16, versículo 7 diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmo 33, versículo 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. É por isso que o crente, ele busca e espera ouvir a direção de Deus na sua vida. Ele não segue o seu próprio coração. Ele sabe que o seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Se não for a graça de Deus em nós, estamos perdidos, mas o Senhor é gracioso. Então ouvimos a palavra e o Espírito falando através da palavra, os conselhos do Senhor. Salmo 73, 24, o salmista diz: olha que lindo: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que experiência! Esse é o justo. Ele ouve a Deus. Ele ouve a Deus, não os sussurros do mundo, mas a Deus. Segundo lugar, o justo, ele é bem-aventurado,
porque ele condena as práticas dos pecadores. Diz o texto, ele não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que praticam tudo o que Deus condena, deliberadamente, desobedece, quebra a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os padrões de Deus. Aqueles que escolhem fazer isso, decidem fazer isso e fazem mesmo. Aqueles que têm prazer no pecado, estão pouco ligando se Deus existe, se tem uma lei de Deus, se é a vontade de Deus, estão pouco ligando. Esse é o pecador que despreza, ele deseja o pecado e comete o pecado. Sim, está no seu coração, é o homem caído, deliberadamente o retrato do homem caído. Coração corrompido, a mente corrompida, a vontade corrompida. Ele deseja, ele pensa, ele faz. Ele quer cometer o mal. Ele não se importa jamais com a vontade de Deus, nem com a verdade de Deus. Aí o crente, ele não anda no caminho desses pecadores, não. Olha, Gênesis capítulo 13 descreve, interessante aquele capítulo, né? O Sodoma e Gomorra. Os homens de Sodoma e Gomorra. E diz o texto: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E por isso veio o julgamento de Deus sobre aquelas cidades daquela época. Números 32:14 diz assim: olha, eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Uma repreensão contra a rebeldia do povo, numa hora de incredulidade e dureza do coração. Isaías 1:28 diz: mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. E ainda, Isaías, no capítulo 13, versículo 9, diz mais: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Olha, irmão, é por isso que o crente ele não faz o que o ímpio faz, o que o perverso faz. Ele não anda no caminho do pecador. Salmo 28, versículo 13, diz assim, a oração do salmista: não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os que falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. A oração do salmista: Senhor, me livre desses que praticam a perversidade e a iniquidade. Aí no Salmo 26, versículo 9, o salmista diz: não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. No Salmo 119, versículo 53, diz assim o salmista: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Tem que ser assim no coração do crente. Indignação diante do pecado, com as coisas erradas, com a corrupção, com o desvio. O coração do crente tem que se indignar com aquilo que afronta a vontade de Deus, aquilo que afronta a palavra de Deus. Um coração temente a Deus entende isso e se sente assim atacado quando se vê ao seu derredor condutas que afrontam a santidade de Deus. Assim é um homem temente, ele tem postura, ele tem atitude diante do mundo que nos cerca, dominado pela violência, pela maldade, pela corrupção, pela rebeldia, pelo pecado, que é causa de todos os males. E ele sabe, o crente sabe disso, ele fica indignado. E assim é o coração do homem temente, agraciado e bem-aventurado. Provérbios 1, versículo 10, o sábio diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Provérbios 13, 21, ele diz mais: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. E diz uma coisa interessante o autor, do livro de Provérbios, capítulo 23, 17. Ele fala assim:
não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não tem inveja do ímpio, que progride, que fica rico, famoso. Não tem inveja disso. Aí a segunda parte do versículo diz: antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Não fique com inveja ou ciúmes da impiedade, iniquidade. Confie em Deus e descanse no Senhor. Seja honesto, seja íntegro e espere no Senhor sempre, sempre. Em terceiro lugar, a felicidade está na busca de santidade, que é não aceitar o caminho dos pecadores, nem o conselho dos ímpios. E em terceiro lugar, não se associar com aqueles que zombam de Deus. O texto fala assim, olha, não se assenta na roda dos escarnecedores. É não se associar mesmo, não fazer parte, né, desse grupo de pessoas que zombam de Deus, que brincam com Deus, que escarnecem de Deus. O crente não tem prazer em fazer parte dessas rodinhas. Ele se afasta mesmo. Tem que ter atitude em relação às coisas ruins, às coisas más. Os escarnecedores são aqueles que zombam, que escarnecem da palavra de Deus e de quem pratica, que zombam da igreja, do nome de Deus, do povo de Deus. E vivemos numa sociedade brasileira polarizada, né? Polarizada. Os homens ficam expressando suas opiniões, e quem é ímpio, então, fala mal da igreja, fala mal dos crentes, né? Dos crentes e do povo de Deus e da palavra de Deus, e estou achando, e desprezando, e tratando-os como inferiores, e o crente participando de rodas assim. Não pode. Você temente a Deus, você sabe quem é o Senhor, quem está sobre o seu povo, é o povo de Deus, é o povo da aliança. Ele não participa da roda de zombadores, não. O zombador, e você sabe disso, o zombador, porque você deve ter visto na internet ou aí na sociedade, tem situações assim. O escarnecedor, ele é hostil, ele é sarcástico, ele é irônico, ele é debochado, ele é maldoso, ele é traiçoeiro, ele não é confiável, ele é enganador. É assim o escarnecedor. E estamos numa geração assim, tem muita gente ao redor. Provérbios, capítulo 19, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. O apóstolo Pedro, aliás, tem muita escatologia nos livros de Pedro, né? Principalmente a segunda carta, diz assim, tendo em capítulo 3, versículo 3, da segunda carta de Pedro: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e os últimos dias é o que nós estamos vivendo desde que Jesus veio e foi ressurreto e subiu aos céus até a volta dele. Todo esse período são os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. E Pedro diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Judas, Epístola de Judas, versículo 18, né? Diz assim, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Paralelo à palavra de Pedro. E vivemos esses últimos tempos, cercados que estamos de zombadores e escarnecedores. Mas o crente, o justo, ele sabe onde está o escarnecedor. Ele sabe onde ele se reúne, com quem ele se reúne, o que ele faz e o que ele diz. O crente sabe. Ele sabe as suas blasfêmias, as suas piadas debochadas, e ele não ri, não tem graça nenhuma. Seus palavrões afrontadores, o crente percebe isso, e o crente se afasta, o crente despreza, o crente rejeita. Salmo 26, versículo 5, diz o salmista: aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Com os ímpios não me assento. Provérbios 3,34: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Falando de Deus.
Ele escarnece dos escarnecedores e dá graça aos humildes. Provérbios 29, 8 diz assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, trazem confusão, divisões, contendas, violências, mas os sábios desviam a ira. Desviam a ira. O justo, ele não fica onde os ímpios ficam. Por isso que ele é bem-aventurado e abençoado. Ele tem atitude, diz não ao pecado. As ações que trazem indignação para com Deus, eles afrontam. Por isso que ele é agraciado por Deus. Não é fácil, mas é por isso que ele é bem-aventurado. A segunda razão está no versículo 2 e 3. Ele é bem-aventurado porque seu coração e seu caráter estão fundamentados na palavra de Deus. A sua vida está arraigada, fundamentada na palavra de Deus. É por isso que ele fala: antes o seu prazer, ao invés de estar no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, ou na roda dos escarnecedores, de zombadores, não, ele não tem prazer nessas coisas. O crente não. O prazer do crente de verdade mesmo, nas coisas de Deus, no povo de Deus, na palavra de Deus, claro. Aí diz o versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, todo dia. A ideia de ser diário, é o alimento diário do homem temente, feliz, abençoado, agraciado, fortalecido, alimentado por Deus, na palavra. Assim o 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí está a base da bem-aventurança do justo, a palavra do Senhor. Primeiramente, ele se deleita na palavra de Deus. É assim o coração do homem temente. Quando Deus chamou Josué e deu a ele uma tarefa de ser o sucessor de Moisés, Deus encorajou Josué naquele momento difícil, fortalecendo o coração dele, abençoando e confirmando o chamado de Josué. O Senhor disse a ele, no capítulo 1 do livro de Josué, diz assim, versículo 8 e 9: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Foi esta a palavra de Deus a Josué: vai em frente, eu sou contigo, como fui com Moisés, eu sou contigo. Mas não cesse de falar do livro da lei, antes medita dia e noite, cumprir tudo que está escrito, e serás vitorioso, bem-sucedido. E Josué assim cumpriu, e foi realmente vencedor com o Senhor. O Salmo 119 é fantástico, falando da palavra de Deus, os efeitos da palavra de Deus no coração do homem temente. É um salmo maravilhoso mesmo, né? Eu vou só destacar alguns versículos no Salmo 119, 47, diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Terei prazer nos teus mandamentos, dos quais eu amo. O 77: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. O versículo 92 diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Interessante esse versículo, quando vivemos dias em que muitos corações estão angustiados. Irmão, se assim está sendo com você, busque na palavra do Senhor o conforto para o seu coração, para o teu coração. O versículo 111 diz: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração.
O 143, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer, o meu deleite, minha satisfação, a coisa mais prazerosa do meu dia é a palavra, é ouvir a palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra. Deveria ser assim na nossa vida, irmão, deveria ser na tua vida também. O mundo que nos cerca oferece tantas coisas para nos distrair, para encher nossa vida, para nos atrair, nosso tempo, nossa atenção, e tirar o foco da palavra do Senhor, trazendo-nos alguma sensação de contentamento, talvez o esporte, talvez tantas outras atrações, que o mundo oferece, que são lícitas, não há nada de errado. Faz o que não pode, é que nosso coração seja vencido por isso e não tenhamos um deleite maior e prazer na palavra. Se assim estiver sendo, que Deus tenha misericórdia e mude o nosso coração. O Salmo 119, 174 diz assim: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. É assim, por isso que o crente é bem-aventurado, porque tem na palavra de Deus alimento, deleite, prazer, satisfação. E por isso, diz o versículo 3, ele cresce e se fortalece na palavra. Ele tem uma vida arraigada, fundamentada. Ele é como uma árvore plantada, fincada, junto ao ribeiro de águas, recebendo assim tudo que ele precisa ali para o seu desenvolvimento. Jeremias 17:8 diz assim: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Interessante a profecia de Neemias, usando a mesma linguagem do salmista, da árvore, do homem temente a Deus, que descansa no Senhor, como essa árvore plantada. Quando vem a sequidão, ele não se perturba e nem se deixa de dar fruto. Quando vem a luta, quando vem o sofrimento, quando vem a dor, quando vem a tribulação, ele não se abala. Ele recebe, ele processa, ele sofre, ele encontra em Deus força, e vem de Deus a força, e ele continua dando fruto para o Senhor, porque Deus é a sua confiança, Deus é a sua força, Deus é o seu alento. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus termina o Sermão do Monte com uma imagem muito interessante. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É assim, a mesma imagem do Salmo 1, da árvore plantada junto ao ribeiro, arraigada, fincada. E continua Jesus dizendo assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, tudo está relacionado à palavra, e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nossa fé, nossa vida, nossa religiosidade não se baseia na palavra do Senhor, é tragédia, é destruição, cai mesmo, desaba mesmo, como disse assim a palavra de Jesus. Mas aquele que teme o Senhor é feliz, porque tem uma vida abençoada, produtiva, no seu devido tempo dá o fruto, ele sempre dá fruto, porque ele está fincada na palavra do Senhor, alimentada por ela. Mateus 13, 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Assim é um homem temente a Deus, por isso que ele é abençoado.
Ele sempre dará fruto, sempre dará fruto. Não dará fruto apenas nas épocas boas, ele dará fruto nas adversidades, quando vem a tempestade, quando vem as lutas, quando os rios vierem sobre ele com ímpeto. Aquele que está firmado na palavra, ele permanece, ele é firme no Senhor, por isso que ele é abençoado por Deus, ele frutifica uma vida abençoada, dá fruto para a glória de Deus em todo o tempo. Estamos vivendo uma época de grande tribulação e provação. Amado irmão, cabe a mim e a você continuar servindo ao Senhor, com a nossa vida dedicada, confiada em Deus, e dar fruto para a glória do Senhor. A pandemia e o que nós estamos sofrendo não é desculpa para uma vida preguiçosa, indolente, que nós nos entreguemos à dor, ao sofrimento, à tristeza. Não, isso não é desculpa para não. Temos que enfrentar, levantar, reerguer e proclamar o nome do Senhor, mesmo em meio às trevas e às dificuldades. Ele dá fruto e tem uma vida cheia de vitalidade, cuja folhagem não murcha. Assim diz o profeta Jeremias também, na mesma figura. A folhagem não murcha, ou seja, ele nunca perde o vigor nem a força. Isaías capítulo 40 tem uma expressão muito interessante no versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque esperam no Senhor, confiam no Senhor. Vem de Deus a graça, o renovo, a força para ir adiante. Por isso que ele é bem-aventurado. Provérbios 11, 28, diz assim o sábio: quem confia nas suas riquezas, cairá. Quem confia nas suas riquezas, cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem, porque eles esperam no Senhor, descansam no Senhor, aguardam no Senhor, experimentarão a providência do Senhor na sua vida. Mas se nosso coração, nossa confiança estiver no dinheiro, estiver nesse mundo, estiver no que o mundo oferece, nós estamos perdidos, diz a palavra, cairá. É por isso que aquele que teme ao Senhor é abençoado, porque tudo quanto faz será bem sucedido, diz a palavra. Salmo 128, 1 a 4 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que anda no caminho do Senhor, na vontade do Senhor. Terceiro lugar, a bem-aventurança consiste também na segurança da salvação que o crente tem. Ele sabe que Deus o ama e que Deus o conhece. Ele é abençoado porque ele busca a santidade. Ele é abençoado e agraciado e bem-aventurado porque ele está arraigado na palavra. Mas em terceiro lugar, ele é bem-aventurado porque ele está seguro da sua salvação. O ímpio não. O ímpio não tem certeza de nada. O ímpio diante da morte e do que vem depois da morte é desespero, é dúvida, é medo. O crente, o justo, ele é abençoado porque ele sabe para onde ele vai. O Deus que o conhece e que o receberá. É o que diz aqui o versículo 4 a 6, diz assim: os ímpios não são assim, arraigados, seguros, frutificando, não, são como a palha, diferente da árvore, cheia de vigor e fruto, como a palha. Então não se iluda com o ímpio rico, próspero e famoso. Sem Deus, isso é nada, isso é passageiro, é temporário, é ilusão, é palha, isso é nada, tudo passa,
Tudo nessa vida passa, isso não é nada. Como o vento, a palha, como que o vento dispersa, diz assim a palavra do Senhor. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque é assim que o crente vê a vida e olha para o contexto todo, para o futuro, para a sua esperança, para aquilo que está no seu coração, para o objetivo e o alvo da sua fé, que é a casa do Pai. Aqui ele é feliz porque ele vê além, a sua felicidade é muito além, a sua bem-aventurança é muito além do que esse mundo pode oferecer ou do que as experiências dessa vida. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso fala do olhar de Deus e fala da salvação, do destino eterno. Esse é o sentido da palavra. Deus conhece o caminho dos justos, para onde ele vai, e conhece também o caminho dos ímpios, para onde ele vai. Quero falar um pouquinho com você sobre isso. Preste atenção. Os ímpios não prevalecerão no juízo, diz assim a palavra do Senhor. Terão um destino terrível e uma condenação eterna. Morrer sem Cristo é terrível. Morrer sem Cristo é condenação eterna. Morrer sem Deus é terrível, independente da forma da morte. Mas morrer sem Deus é terrível, porque o destino eterno, se não se arrependeu, se não se rendeu a Cristo, se não voltou-se para Deus, é de condenação, julgamento e sofrimento eterno. O Salmo 37, versículo 8, a palavra de Deus tem muito ensinamento sobre isso. Preste atenção. Salmo 37, versículo 28 diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, quando Jesus fala do seu sermão profético, da sua segunda vinda, quando ele voltar em poder, majestade e glória, e na qualidade de juiz também, diz assim o texto: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o destino daqueles que não se arrependem e voltam para Cristo, daqueles que desprezam a pregação do Evangelho e não se arrependem e se voltam para Jesus, e confessando seu coração, seus pecados, rogando sua misericórdia. Aquele que não se arrepender através da pregação da palavra e permanecer nos seus pecados, tem esse destino de condenação e julgamento eterno. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 15, já anunciava a vinda do Messias, do Redentor, na qualidade de juiz, que é Jesus Cristo. Ele diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. É uma profecia messiânica, uma profecia acerca de Jesus e acerca do papel de Jesus como juiz. Ezequiel, capítulo 39, versículo 21, diz assim: o Senhor: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 3 do seu livro, diz assim, olha, preste atenção: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando do julgamento, citando aqueles que quebram os padrões e a palavra do Senhor, e vão comparecer perante o trono e perante o
o juiz. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, se alguém morreu sem Cristo, já está sob julgamento, já está longe de Deus, já está em sofrimento, mas ainda passará pelo dia do final do juízo ainda. Sim, diz a palavra do Senhor, estão reservados para a declaração, a sentença final, lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno. Judas, versículo 15 da sua epístola, diz assim: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus eterno, para que todos creiam nele como um Salvador e recebam de graça a vida eterna. Mas João é interessante, que João apresenta Jesus como um juiz. João capítulo 5, versículo 27, no discurso de Jesus, ele fala: ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Pai deu autoridade ao Filho para julgar. Atos capítulo 17, o sermão de Paulo perante os gregos, lá em Atenas, ele disse: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O mundo vai comparecer perante Deus. O mundo vai comparecer perante Deus. E diz o texto, Paulo fala: por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos irão comparecer diante de Jesus Cristo. Todos. Romanos capítulo 2, versículo 16 fala: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, o Senhor julgará todos os homens, e o que está guardado vai ser revelado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo escreve assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você crê nisso, amado irmão? Você está preparado para o encontro com o Senhor? Você está preparado para estar com o Senhor, para a vinda do Senhor? Porque para os crentes, para os tementes a Deus, para aqueles que renderam o seu coração ao Senhor, a vinda do Senhor é gloriosa, é maravilhosa, é de vitória, é coroa da justiça, é galardão, é vida eterna, é reino celestial. Mas para aqueles que permanecem em seus pecados, para os perversos, para os ímpios, para os zombadores, para os escarnecedores, a vinda do Senhor é terrível. A vinda do Senhor é dia de sofrimento. A vinda do Senhor é julgamento, é condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, no final do livro de Apocalipse, diz assim: olha, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É o destino de quem não teme a Deus, de quem morrer sem Deus. Todo aquele que morre sem Deus no seu coração, o seu destino é inferno e depois lago de fogo para sempre, é sofrimento eterno. É assim que ensina a palavra do Senhor. Nós temos que entender assim a morte, o significado da morte, e entender assim o destino eterno dos homens, pregarmos a palavra com mais propriedade, com mais urgência, para que as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso derredor, ouçam a palavra de esperança e vida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque não haverá outra oportunidade após a morte, não haverá outra situação após a morte física. Haverá sim, ou bem-aventurança eterna com Deus já no céu, ou morte eterna, condenação para aqueles que morrem sem o Senhor. Por isso os homens têm que se arrepender do seu pecado agora. Malaquias capítulo 4, o profeta Malaquias diz assim:
Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Finalizando, Apocalipse 21:8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se arrependam dos seus pecados, larguem os seus vícios, larguem o que está fazendo, voltem-se para Deus, pecadores, volte-se para Deus urgentemente, rendam o seu coração ao Senhor. É a palavra de Deus, é a oportunidade para você que talvez esteja nos assistindo e ouvindo nesta ocasião. Mas o crente, o justo, ele é abençoado, ele é bem-aventurado, porque diferentemente dos ímpios que não prevalecerão no juízo, os crentes, os justos, eles estarão com o Senhor. Porque o texto fala: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece aqueles que são seus, lhe pertencem. O Senhor ama. Esse conhecer implica amor, amar. O Senhor ama e conhece os que lhe pertencem. Salmo 37:18 diz assim: olha que bênção. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Os nossos dias. O Senhor vê tudo, conhece, sabe o que estamos sentindo, o que estamos fazendo, o que estamos pensando. O Senhor sabe. O Senhor conhece o seu povo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e conhece não só o que fazemos, mas o que está dentro de nós. Mas diz o Salmo 37:18 ainda: a herança deles permanecerá para sempre, do justo, dos íntegros. O Salmo 94, versículo 11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Ele conhece nossos pensamentos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele encoraja a igreja e a Timóteo com uma verdade preciosa. Presta atenção, 2 Timóteo 2,19, Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. A palavra selo é significativa. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Este é o selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Não vai se perder nenhum daqueles que pertencem ao Senhor. E diz mais, Paulo fala: e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, de um lado a segurança, de um lado a exortação à santidade. Se o Senhor me ama e eu sou amado do Senhor, não quer dizer que eu devo falar e andar e fazer o que eu bem quiser. Não. É porque eu sou do Senhor e pertenço ao Senhor. Eu tenho que andar e viver na dignidade dessa situação, dessa condição. E nos apartarmos da injustiça, do erro, da mentira, da falsidade, do engano, do dolo. Sermos verdadeiros, sermos retos, sermos sinceros, sermos corretos, autênticos diante do Senhor e diante dos homens. Os justos terão um destino eterno e glorioso. Os crentes têm o seu destino já certo, aprovado, preparado por Deus, de comunhão com Deus eterno, amado. João capítulo 14, versículo de 1 a 3 diz assim:
Jesus, confortando seus discípulos, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavra de Jesus aos discípulos, a nós. Não se turbe o teu coração. Você está perturbado? Você anda perturbado, irmão, com a vida, com as lutas, com o sofrimento? Amado, creia em Deus, creia na promessa de Deus, creia na palavra do Senhor, na palavra de Jesus. Nós vamos para a casa do Pai, Ele já está lá preparando um lugar para mim e para você. Que isso traga alento ao teu coração conturbado, perturbado. Descanse no Senhor, não espere vir dos homens ou vir do mundo coisas que tragam paz e alegria e alento ao seu coração. Você está esperando o quê de alguém? Dizer algo, fazer algo? Amado, espere em Deus. Deus é a tua força, é teu Pai que cuida de ti, que te guarda, que te abençoa, que te alimenta e que te dá em Cristo Jesus a vida eterna, a esperança do eterno, amado. Descanse no Senhor, não se turbe o teu coração, crê em Deus, amado. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você é ovelha do Senhor, amado. Você está ouvindo a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Ele te ama e Ele te conhece tuas limitações, tuas fragilidades, tuas fraquezas. O Senhor te conhece e te ama. Mas diz mais o texto, Jesus fala: e elas me seguem. Ora, se você é ovelha de Jesus e ouve ao Senhor e experimenta o amor do Senhor, siga. Você segue, você deve estar seguindo a Jesus. Segue a Jesus, ouça a sua voz e vá em frente, obedeça. Aí Jesus diz mais, ainda no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É você, meu irmão, sou eu, ovelhas do Senhor, que pertencem ao Senhor, que ouvem a sua voz e o seguem. Que bênção, segurança da eternidade, alcançada lá na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. É por isso que o crente é bem-aventurado, ele é abençoado por Deus, independente da dor, do sofrimento, das circunstâncias da vida, ele é abençoado, porque ele diz não ao pecado, ele busca a santidade, porque sua fé está arraigada na palavra de Deus, e porque ele é seguro da sua salvação, diferente do ímpio, que morre de medo da morte, está desesperado, é como palha. O crente não, é como a árvore plantada, arraigada, segura, que dá fruto, e que aguarda a promessa do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe com essas meditações, amado. Em que consiste a bem-aventurança do justo? Ora, primeiramente, numa vida de santidade. Diz não ao pecado, ao pecador, ao ímpio, ao zombador, ao escarnecedor. Ele não para, ele não se mistura, não. Consiste, está fundamentada na palavra do Senhor, acima de todas as coisas, está fundamentada no Senhor. E ele descansa na segurança da sua salvação. Ele é bem-aventurado, ele é seguro, ele não tem dúvida. O crente não tem dúvida, não tem confusão, não depende dos homens, do mau testemunho dos homens, o comportamento das pessoas, a maldade, a malícia dos homens, como agem, meu Deus, tem misericórdia. Mas o crente não se deixa levar, não, ele vai em frente. Luta contra o pecado, luta contra as tentações, o diabo tentando derrubá-lo, acusá-lo, destruí-lo, mas não, o Senhor é aquele que dá vida e vida eterna e vida abundante para o homem do Senhor. Por isso que ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz,
ele é bem-aventurado, ele é abençoado por Deus. Que Deus assim guarde teu coração, se aproprie dessas promessas, irmão, se aproprie da graça do Senhor, fortaleça o teu coração e tenha uma noite muito mais feliz de adoração ao Senhor. Descanse em Deus, siga adiante, vamos vencer tudo isso, vamos passar por tudo isso e vamos continuar glorificando o Senhor com a certeza e a segurança da nossa salvação. Que Deus abençoe assim a tua vida, o teu coração, a tua casa, cada dia mais, meu irmão, cada dia mais. Fique na paz do Senhor, tenha uma semana gloriosa, que Deus te preserve, que Deus te guarde da doença, do Covid e de outras mais, que Deus te guarde e que Deus sustente o teu coração. Um grande abraço do seu pastor, que Deus te abençoe.